vimos até aqui um pouco sobre a reprodução dos animais de forma geral, os animais vertebrados e invertebrados. E dentro dos vertebrados nós veremos um pouco com mais detalhes a respeito da reprodução na espécie humana. Primeira coisa que eu queria tratar com vocês é que a reprodução humana ela compreende algumas fases pelas quais nós passamos até que ocorra a idade de se reproduzir. Então, ela se inicia, a vida de um ser humano na infância. Então, aqui é a primeira etapa. É aqui na infância onde o bebê se desenvolve, vai aprender a andar, aprender a falar. Mas é aqui na infância que ocorre um evento bem importante que é a amamentação, certo? Nós vamos aprender com detalhes a respeito disso, mas a amamentação é uma fase bem importante para que o ser humano possa passar para a próxima etapa. Então, aqui a mãe vai fornecer para o seu bebê os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, os anticorpos, naquilo que nós chamamos colostro, que está presente no leite materno, que é a primeira porção de leite que o bebê suga logo depois do nascimento e que contém muita gordura, muitos lipídios e contém muitos anticorpos e é por isso que é tão nutritivo para o bebê. E isso vai influenciar a próxima fase, que é a adolescência, para que ele consiga, de fato, ter um crescimento efetivo. Na adolescência ocorre um evento chamado puberdade, e é ele que eu quero trabalhar com vocês com mais detalhes logo em seguida. Passada a puberdade, aqui que vão ocorrer diversas mudanças no corpo do ser humano, para que ele esteja pronto para a etapa adulta, onde vai ocorrer a reprodução. É nessa etapa em que o ser humano está mais apto para que ocorra a reprodução, ou seja, a produção de uma prole. Passada a época reprodutiva, o ser humano envelhece e o ciclo vai se reiniciar, com um novo bebê, caso ele se reproduza. Então, falando um pouco sobre a puberdade. A puberdade ela ocorre tanto no homem quanto na mulher por volta dos 10, 11 anos. E eu vou trazer primeiro algumas características gerais que acontecem tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino e depois eu vou dividir o que acontece em cada um. Então, ocorre um aumento da altura. Essa puberdade é a etapa que alguns de vocês já passou ou está passando, então a gente começa a aumentar a altura, começa a aumentar a massa corporal. Então, algumas meninas elas vão engordar, alguns meninos vão começar a criar músculo. Surgem os pelos pubianos, que são os pelos que aparecem na região da pubis, que é ali ao redor da virilha. Também ocorre o surgimento dos pelos nas axilas, que antes não existiam. Há um aumento da transpiração, então normalmente é na etapa da puberdade, que ocorre na adolescência, que nós começamos a utilizar o desodorante, porque a ação das glândulas sudoríparas aumenta, e também das glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem sebo, oleosidade, e é por isso que é nessa etapa que ocorre o surgimento da acne em muitos de nós, certo? Falando um pouco das meninas, o que acontece no corpo das meninas de alteração durante a puberdade? Ocorre um aumento das mamas, ocorre um aumento, um acúmulo de gordura na região dos quadris, então essa região fica aumentada, no corpo das meninas, e ocorre a menarca, que é a primeira menstruação. Então, pessoal, são essas as alterações que demarcam para nós o início da puberdade nas meninas. A menarca, que é a primeira menstruação, ela diz para o corpo que a menina está apta para se reproduzir. É aqui que nós vamos ver com mais detalhes que a menina começa a ter o corpo preparado para a reprodução. Já os meninos, o que acontece de modificação? Há um aumento do pênis e dos testículos,
Surgem pelos faciais, a barba, né, o bigode. O timbre de voz se altera. Nesse momento, muitos meninos têm uma oscilação na voz para que ela se torne mais grossa com o passar dos anos. E também há um aumento de massa muscular, eles ganham mais massa muscular. Então, só lembrando um detalhe dentro disso, pessoal, que nós precisamos, né, os meninos precisam atentar que é nessa fase que eles estão crescendo, os músculos estão em intensa atividade. Então, quando nós nos exercitamos de forma intensa na academia, nessa etapa, nós podemos ter um processo reverso, que é a atrofia dos músculos, e eles não crescerem da forma ideal. Então, não é o ideal levantar uma carga muito elevada, né, de pesos, para não comprometer esse crescimento natural da musculatura nessa etapa da puberdade, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse nosso primeiro encontro a respeito da reprodução humana. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição na agenda digital. Um abraço e até a próxima aula.